Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, neste domingo de Páscoa, permaneçam no coração de vocês que nos assistem. Dando sequência à nossa série de mensagens SOS, a espera do livramento, de maneira específica, nesse domingo de Páscoa, nós estaremos tratando o seguinte tema: privados da liberdade. E a leitura que servirá de base para essa reflexão da palavra de Deus está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 25 a 27, que será projetado na tela. Você poderá acompanhar a leitura bíblica que nesse momento eu a farei. Êxodo, capítulo 12, versículos 25 ao 27. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Amém. Graças a Deus. Vamos dar sequência com base nesse trecho, nessa porção da palavra do Senhor. A restrição de circulação em lugares públicos foi uma das medidas adotadas para conter o avanço do coronavírus. E, por sinal, tem sido motivo de muita polêmica. Shoppings, restaurantes, parques e até mesmo praias foram fechados. Sem entrarmos no mérito da eficácia ou não desse tipo de medida, certo é que muitas pessoas estão se sentindo sufocadas com essas regras de isolamento. Até o momento, eu não encontrei sequer uma pessoa que tenha se sentido à vontade com esse tipo de restrição. Há um aumento significativo de doenças emocionais. Poucos indivíduos estão sabendo lidar com essa privação da liberdade. Alguns estão com crises de ansiedade, outros com crises de pânico. Os casos mais graves têm levado pessoas à depressão. A sensação de não poder ir e vir tem sido devastadora do ponto de vista emocional. Olhando para as páginas da Bíblia Sagrada, encontramos a história da libertação do povo hebreu. Esse episódio marca o início da Páscoa e tem lições espirituais importantes para quem não aguenta mais ser impedido de circular livremente. Se você é uma dessas pessoas que se sente sufocada com essas restrições de isolamento, o seu emocional se encontra aprisionado, sobrecarregado por conta dessa quarentena estendida, Deus tem uma palavra de alívio para o seu coração. A história do povo hebreu no Egito tem muito a te ensinar nesse momento crítico da história que nós estamos vivendo. Vamos ver o que a palavra do Senhor tem a nos dizer? Em primeiro lugar, nós aprendemos com a palavra do Senhor a seguinte verdade: as restrições que privam nossa liberdade
não passam desapercebidas dos olhos de Deus. As restrições que privam nossa liberdade não passam desapercebidas dos olhos de Deus. Durante 4 séculos, o povo hebreu foi escravo no Egito. Segundo a Bíblia, eles passaram 430 anos como escravos. Eles eram submetidos ao trabalho forçado e não tinham os seus direitos humanos assegurados. Eu e você vivemos numa época onde os direitos humanos são exaltados. Para os hebreus no Egito, direitos humanos fariam parte de uma verdadeira utopia, de uma fantasia, de algo inexistente. A liberdade daquele povo estava tolhida. Certamente, aquele povo, aquela nação se sentia oprimida. Esse era o sentimento dos israelitas. Era um sentimento de opressão e sobrecarga. Eles não aguentavam mais aquela situação. No mês de março de 2020, quando nos foi informado a proposta de ficarmos em casa, para que os hospitais pudessem se preparar para o contágio do novo coronavírus no país, a proposta que foi feita era de 15 dias. A população deveria aguentar firme 15 dias, para depois circular novamente. Por incrível que pareça, depois de 1 ano, ainda continuamos sofrendo com essa situação. Talvez você que esteja me assistindo se sinta no limite, mas o povo de Israel viveu uma situação parecida e com agravos por mais de 4 séculos. Algumas gerações dos hebreus não conheciam a liberdade. Eles ouviam falar da liberdade, mas jamais a desfrutaram. Eles também viviam um momento crítico. Muitos deles não aguentavam mais. Mas em dado momento, a Bíblia diz que Deus manda um recado para aquele povo. Preste muita atenção. O povo que está sofrendo pela ausência de liberdade, recebe uma mensagem do Senhor. Lá em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, Deus manda um recado para Moisés que seria reproduzido para os demais hebreus. Deus diz o seguinte de maneira resumida: eu ouvi o gemido do meu povo e desci para livrá-lo. Conheço o seu sofrimento. Deus diz a Moisés que estava atento ao sofrimento do seu povo. Os gemidos dos hebreus tinham chegado aos ouvidos do Senhor. O Senhor estava atento às lágrimas que eram derramadas. Meus irmãos, Deus, o Todo-Poderoso, nos fez para sermos livres. Por isso Ele se preocupa com a nossa liberdade. Deus fez você para viver livremente. Não é da vontade do Senhor que sejamos impedidos de ir e vir. É por isso que o hashtag Fique em Casa não é algo tão fácil de ser praticado. Não entrando no mérito da eficácia ou não eficácia da quarentena, podemos afirmar que ficar em casa muito tempo não nos faz bem.
o hashtag fica em casa durante muito tempo, ou durante alguns dias, podemos assim dizer. Ele foi tolerado. Mas com o passar do tempo, essa hashtag não permaneceu na moda. Não é fácil sermos tolhidos na nossa liberdade, não é fácil. A história do sofrimento de Israel, que vivia sob um regime opressor, nos mostra que Deus está atento aos nossos sofrimentos. Deus está atento aos problemas emocionais oriundos dessa ausência de liberdade. Nossos problemas emocionais são percebidos pelo Senhor. Não existe um psicólogo mais sensível do que o próprio Deus. Deus, quando criou você, meu irmão que me assiste, Deus criou você com sentimentos. Esses sentimentos que movem a sua vida foram criados pelo Altíssimo, foram criados por Deus. Deus sabe quando o teu emocional não está no devido lugar. Deus conhece quando as coisas não estão equilibradas. O Senhor tem observado com carinho aqueles que não suportam mais o isolamento. Se você não aguenta mais, se você não está aguentando mais essa pandemia, você não aguenta mais deixar de circular livremente, ouça-me, Deus está olhando de maneira carinhosa para você. Dos céus, Deus ouviu o gemido do seu povo e resolveu descer para livrá-lo. O nosso Deus continua no mesmo lugar, nos céus, e com a mesma postura. Ele tem ouvido os gemidos daqueles que sofrem. Deus conhece inclusive os gemidos da alma. Quantos sorrisos escondem uma alma abatida? O olhar de Deus é clínico. Ele sabe quais são as tuas dores interiores. Ele tem ouvido os teus gemidos. E com base na sua palavra, podemos garantir que Ele continuará dando forças para quem não aguenta mais. Deus continuará fortalecendo. E no tempo oportuno, no tempo certo, Ele porá fim ao sofrimento. Você está me ouvindo? Deus vai sustentar o seu emocional. Deus vai cuidar daquilo que você está sentindo. Deus vai cuidar das tuas crises. Você que está sendo acometido de crise de pânico, diante de tanta notícia ruim. Você que está sendo acometido de crise de ansiedade. Você que está depressivo, Deus vai te dar forças, Ele vai renovar o teu ânimo e no tempo oportuno Ele porá fim a esse sofrimento. O nosso papel diante dessa privação da liberdade não é nos revoltarmos. O nosso papel é confiar na palavra de Deus, pois nós temos alguém nos céus que nos observa e está cuidando de nós. Temos alguém nos céus que nos observa e está cuidando de nós. Em segundo lugar, nós aprendemos com a palavra do Senhor a seguinte verdade: as restrições que privam nossa liberdade nos ajudam a valorizar o que Deus faz por nós. As restrições que privam nossa liberdade nos ajudam a valorizar aquilo que Deus faz por nós.
Durante o processo de libertação dos hebreus, a Bíblia diz que o Senhor instituiu a festa da Páscoa, festa religiosa citada no mundo inteiro nos dias de hoje. Nesse domingo, muitas pessoas, inclusive, estão comemorando a Páscoa. Na sua origem, a Páscoa comemora a proteção de Deus sobre o seu povo na noite em que o anjo da morte matou os primogênitos da terra do Egito. Essa é a origem da Páscoa. A palavra Páscoa em si significa pular a marca. A palavra Páscoa está relacionada à proteção de Deus em relação ao seu povo, quando o anjo da morte passou no Egito para matar os primogênitos de cada residência. A Bíblia diz que as casas dos hebreus foram marcadas com sangue de cordeiro, para que o anjo da morte não lhes fizesse dano algum. O anjo enviado por Deus, ele passou por cada casa da terra do Egito, matando o primogênito de todo animal e de cada família. Mas quando o anjo observava uma casa marcada pelo sangue de um cordeiro, o anjo pulava essa casa, ele pulava essa marca. Daí surgiu a ideia da Páscoa. A partir desse episódio, as famílias hebreias anualmente comemorariam a Páscoa, se reunindo para comer carne de cordeiro, pão sem fermento e ervas amargas. Todos os anos, o povo de Deus, as famílias que compunham a nação de Israel, se reuniriam nas suas casas para comerem e lembrarem aquilo que Deus havia feito por eles no Egito. O objetivo seria lembrar a proteção e os cuidados de Deus. Imagine só, todos os anos, as famílias se reuniam para comer e para adorar a Deus. Eles, por mais que fossem livres, porque Deus os tirou do Egito e os levou para uma terra de liberdade, a terra prometida, a terra de Canaã, eles jamais deveriam esquecer aquilo que o Senhor tinha feito por eles no Egito. E a festa da Páscoa tinha esse viés, um viés de memória, um viés de lembrança. Era uma comemoração de um livramento dado por Deus. Os hebreus, por meio da Páscoa, valorizariam a proteção e o cuidado de Deus sobre suas gerações. Meus irmãos, somente aqueles que foram privados da liberdade conseguem compreender o quanto ela é boa. Quantos de nós gostaríamos de circular livremente e não podemos? Nesse momento, eu estou realizando um culto online, quando em minha vida inteira me acostumei a realizar uma celebração com casa cheia. Quem participa da vida da igreja sabe o quanto é maravilhoso adorar a Deus com outras pessoas. É algo natural e simples, mas que nesse momento de privação da liberdade, nós percebemos que era melhor do que imaginávamos. Quantas pessoas amam praia? Você que me assiste gosta de praia? Eu não sei da onde você está me assistindo, mas se você for aqui no litoral de São Paulo, você não conseguirá tomar um banho de mar. As praias estão fechadas. Você que gosta de praia, nesse momento de bloqueio, certamente vai pensar que a praia é melhor do que você imaginava. Quantas pessoas gostavam de passear no shopping lotado de pessoas? E hoje percebe as restrições
tolhindo esse tipo de movimento. Irmãos, somente aqueles que são privados da sua liberdade conseguem compreender o quanto ela é boa. É como se falássemos de comida para quem está com fome. O verdadeiro sabor da comida se percebe quando se está com fome. Quando estamos saciados, a comida ela pode ser escolhida. Quando estamos com fome, qualquer comida se torna saborosa. Irmãos, quando estivermos sofrendo, sentindo falta da liberdade, ou de qualquer coisa que estávamos acostumados a ter, devemos focar e valorizar as coisas boas e simples que Deus faz por nós. Por isso que temos que valorizar tudo, cada detalhe daquilo que Deus faz pela gente. Porque quando nós não podemos tateá-las, nós percebemos o quanto elas eram importantes. Quando o povo de Israel tinha saído do Egito e as gerações futuras comemoravam a Páscoa livremente na terra de Canaã, alguns deles sequer tinham experimentado a escravidão no Egito. Mas eles precisavam comemorar para valorizar a liberdade que Deus havia lhes dado. Quando você, meu irmão e minha irmã, tiver a oportunidade, por exemplo, de frequentar um culto, lembre-se desse momento de restrição. Não perca de modo algum as oportunidades de ir a um templo para adorar a Deus com outros irmãos. Quando você puder abraçar as pessoas e cultivar longos momentos próximos a elas, lembre-se do quanto foi difícil esse momento de distância obrigatória. Aprenda a valorizar as coisas simples da vida. Aprenda. Era essa a ideia da Páscoa. O povo estava livre. Não era mais escravo de Faraó, mas iria comemorar todos os anos, para lembrar que foram escravos e Deus os havia libertado. Acredite, meu irmão e minha irmã, quando essa onda de sofrimento e repressão, oriunda da pandemia, passar, nós teremos um coração mais maduro para valorizar as coisas simples da vida. Deste modo, poderemos ser mais agradecidos ao Senhor. Portanto, as dores e as pressões que sofremos hoje serão motivos de alegria amanhã. As dores que eu e você sofremos hoje serão motivos de alegria amanhã. Poderemos olhar para trás e dizermos que o Senhor nos livrou, que o Senhor nos protegeu, que o Senhor nos libertou. As coisas ruins que nos sucedem nos ajudam a valorizar as coisas boas que Deus tem feito por nós. A Páscoa no Novo Testamento não tem a mesma conotação do Antigo Testamento. Ela não pode ser confundida com a Páscoa do chocolate, comercialmente aceita pela maioria das pessoas. Muita gente associa a Páscoa ao ovo de chocolate. Não quero fazer aqui de maneira nenhuma apologia àqueles que gostam de chocolate nessa época, não é meu papel. E eu quero continuar sendo seu amigo. Chocolate é maravilhoso, causa uma sensação boa. Mas não reduz a Páscoa aquilo que o comércio propaga a respeito dela. No Antigo Testamento, o sentido da Páscoa era o livramento que o Senhor tinha dado ao seu povo na terra egípcia. No Novo Testamento, a Páscoa tomou um outro sentido. O apóstolo Paulo fala a respeito dela, dizendo que Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa, ela não deve mais ser comemorada do modo como se comemorava no Antigo Testamento. Hoje nós temos uma nova Páscoa, uma Páscoa chamada Jesus, porque em Jesus, por meio da sua morte, nós recebemos uma liberdade espiritual.
Lembra do tema da mensagem? Privados da liberdade, impedidos de sermos livres. A Páscoa do Novo Testamento nos revela, por meio de Jesus, que o Senhor nos chamou para uma vida livre espiritualmente. Nós temos liberdade diante de Deus. Em tempo de privação da liberdade, precisamos lembrar que a nossa liberdade espiritual não depende dos decretos federais, estaduais ou municipais. Os homens podem até tolir a nossa liberdade física. Podemos ser impedidos de nos aglomerarmos. Podemos ser impedidos de nos movimentarmos. Mas em tempos como esses, precisamos ressaltar uma liberdade que ninguém pode tirar de nós. Temos que ressaltar a liberdade que Cristo nos deu, a liberdade espiritual. Não estamos mais sob o jugo do pecado. Não estamos mais sob as prisões de Satanás e seus demônios. Não precisamos mais carregar os fardos das nossas culpas, da nossa vida pregressa, porque Deus, por meio da morte de Jesus, nos deu liberdade. E essa liberdade nos faz superar toda e qualquer crise emocional. Lembre-se disso quando o seu coração estiver apertado, quando você estiver sob pânico, ou devastado pela ansiedade ou depressão. Lembre-se que tem liberdade dentro do seu coração, uma liberdade que te livra da opressão do mal, uma liberdade chamada Jesus. A liberdade que Deus nos oferece gera em nós uma paz que excede todo entendimento. Não estamos mais presos a coisas erradas que fizemos no passado. Não estamos mais encarcerados pelos inimigos da nossa alma, inimigos espirituais que tentam nos destruir a todo custo. Não estamos mais amarrados à condenação eterna que outrora eu e você estávamos fadados. Por meio de Cristo Jesus não há mais condenação. Quando este mundo tiver a sua história findada, a Bíblia diz que nós seremos plenamente livres, viveremos eternamente com o Senhor. Por isso que hoje nós podemos dizer que somos livres espiritualmente. Ninguém pode caçar a nossa liberdade espiritual. A liberdade que Jesus nos oferece gera um sossego para a nossa alma, lembre-se disso. Em João 8:36, nosso amado mestre nos diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como está o seu coração nesse momento delicado da história? Como você se sente sem poder ir e vir do modo como você fazia antes? É possível que entre aqueles que estejam me assistindo haja pessoas que estejam controlando suas emoções por meio de remédios controlados. Conheço pessoas nessa situação. Como está o seu emocional? Eu imagino que quando você olha para as notícias, talvez você aumente o seu pavor, porque a pandemia está cada vez mais intensa e não tem uma perspectiva de quando a vida voltará ao normal. A palavra que o Senhor hoje veio trazer ao seu coração é que você não precisa se render ao desespero. Não precisa. Mesmo que você esteja privado da sua liberdade física, existe liberdade espiritual no seu coração que vai te fazer muito bem.
e vai te ajudar a superar qualquer crise emocional que você esteja vivendo. Essa liberdade bíblica, ela nos ensina a termos ousadia diante de Deus. Uma ousadia que nos torna filhos de Deus e nos permite dialogar com Ele. De tal modo que todas as vezes que estivermos apreensivos, nós podemos abrir o nosso coração, podemos fechar a porta do nosso quarto, podemos derramar as nossas lágrimas, contar para o Senhor quais são as coisas que nos afligem, quais são os nossos limites. E esse Deus, na liberdade que Ele nos concede, agirá livremente em nosso coração. E eu vou aproveitar essa liberdade que a palavra do Senhor me ensina para orar por você. Aqueles que pediram oração, cujos nomes estão aqui registrados nos comentários das nossas redes sociais. Acredite, Deus vai visitar você. Se você não colocou seu nome aqui, mas resolveu orar, eu vou também interceder para que Deus tenha compaixão da sua vida. Se você lembra de alguém que está sendo afetado emocionalmente por causa de tudo isso que está acontecendo, o apresente diante de Deus. O mundo está emitindo um sinal de SOS. O mundo clama por socorro. Mas lembra a postura de Deus em relação ao povo de Israel lá no Egito? Eu ouvi o meu povo gemendo. Eu ouvi os soluços de choro do meu povo. Eu estou a par das suas dores, a par dos seus sofrimentos. Deus está a par de tudo que acontece com você. Você pode orar comigo? Se você não se sentir com força suficiente para orar, feche seus olhos. Ouça a minha prece. Deus vai visitar os teus sentimentos, as tuas intenções. Maravilhoso Senhor, participar de um culto é sempre algo muito agradável, porque nós nos desconectamos daquilo que está ao nosso redor. Nós nos desligamos dos problemas seculares e focamos as nossas mentes na palavra que sai da tua boca. Nós ouvimos belas canções que nos envolveram a alma, que nos fizeram sentir a tua presença. Paramos também para ouvir uma reflexão da tua palavra. E hoje o Senhor nos falou sobre esse momento delicado que todos nós estamos passando, uma verdadeira privação da liberdade. Temos horário para estar em casa, temos lugares específicos para ir e horários específicos para frequentar tais lugares. Alguns lugares que gostávamos de frequentar foram proibidos. Pessoas que nós nos relacionávamos com elas estão distantes de nós. Meu Deus, a minha oração nesse momento não diz respeito à eficácia ou não dessas medidas. Não é essa a nossa proposta da mensagem nessa noite. A minha palavra nesse momento de oração, Pai, diz respeito àqueles que são afetados emocionalmente por conta de tudo isso que está acontecendo. Pessoas que estão vivendo uma crise de pânico, pessoas que estão vivendo uma crise de ansiedade, pessoas que olham para si mesmas e dizem: eu não aguento mais. Talvez pessoas que já pensaram em dar cabo da própria vida, pessoas que estão tomando remédios controlados, pessoas que estão desequilibradas emocionalmente. É sobre estes, ó Deus, que eu converso contigo nesse momento. E eu oro em nome de Jesus ao Senhor, que é psicólogo por excelência, que é psiquiatra por excelência, que sabe tratar as nossas emoções, para que visite cada um dos seus filhos, que eles se sintam com leveza de alma, que eles possam sentir que a carga que os oprimia foi substituída pela paz que vem do céu
e excede qualquer compreensão humana. Abençoa, meu Deus. Levanta, meu Senhor, aqueles que estão cabisbaixos e desanimados. Aqueles que não veem uma luz no fim do túnel. Aqueles que se veem sem esperança. Deus, a tua palavra nos ensina que tu és a nossa liberdade. Porque se o teu filho Jesus nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Mesmo que nossas mãos estejam atadas, mesmo que nossos pés estejam restritos, ajuda-nos, ó Deus, a desfrutar da liberdade interior, que é muito melhor do que qualquer liberdade física. Em nome de Jesus. Cura, meu Deus, os deprimidos, os depressivos. Cura, Senhor, os ansiosos. Cura, meu Deus, os que estão em pânico, em nome de Jesus. Põe a tua mão sobre eles. Põe um sorriso no rosto. Limpa dos seus olhos as lágrimas. Meu Deus, que o Senhor transforme o pranto em alegria. Que o Senhor substitua o luto por vestes de alegria, Senhor. Que a morte dê lugar à vida. Que a tristeza dê lugar à felicidade, em nome de Jesus. E aproveito, meu Deus, para interceder por aqueles que fazem outros pedidos de oração, que oram para que Deus cure doenças. Eu oro por aqueles que estão pedindo uma porta de emprego aberta, aqueles que precisam do pão de cada dia. Eu oro por aqueles que estão em crise nupcial, em crise conjugal. Eu oro pela mãe e pelo pai que estão preocupados com os filhos que estão preocupados com os pais. Em nome de Jesus. Ministra, meu Deus, a tua bênção sobre aqueles que nos assistem e aqueles cujos nomes foram apresentados em oração, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus seja louvado para sempre.